Gente, olá mais uma vez para todo mundo. Estamos aí na nossa segunda videoaula, que vai ser uma continuação do que a gente estava conversando da primeira videoaula. Mas antes de falar no assunto que a gente vai tocar, vou até fazer uma mini revisão para pegar o gancho, falar o que vai esperar por vocês lá no site da Ético, né, do Plural, o que eu vou colocar lá para vocês. Só que eu fiz alguns slides que são poucos, 6, 7 slides. A aula de hoje eu acho que vai ser curta, né, em relação à anterior. E todo slide que tiver aqui eu vou colocar lá para vocês. Então, se alguém por algum motivo tiver dificuldade de leitura, alguns alunos reclamaram disso no primeiro, eu vou resolver isso aí, coloquei letra maior, vou focar melhor e esses slides vão estar para vocês também lá para vocês acessarem se tiver alguma dúvida. E além disso eu coloquei, vai estar esse vídeo, é claro, aí para vocês estão assistindo agora, e além disso vai ter uma lista com 25 exercícios, alguns do Enem, é claro, e exercícios peguei de vestibulares mais atualizados, enfim, tudo isso esperando por vocês. Então, os slides, a lista de 25 exercícios e, claro, esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Gente, começando a aula, não tem outro jeito de começar essa aula, a não ser por uma revisão, né? Eu conversei com vocês na aula passada a respeito de calor, essa energia térmica em trânsito que flui espontaneamente de um corpo de maior para o de menor temperatura. Agora, aliás, antes de começar, a gente falar que essa troca de calor, ela dava duas consequências no corpo, duas consequências possíveis, às vezes uma, às vezes a outra e algumas vezes as duas, que é o corpo, uma das consequências, o corpo mudar a sua temperatura, é o que o calor pode fazer no corpo, que é o calor sensível, e às vezes o calor pode fazer o corpo mudar de estado físico, que é o calor latente, que a gente vai aplicar aqui hoje. Hoje, então, começando para valer a aula de hoje, a gente vai estudar trocas de calor. Os corpos trocando calor e matematicamente como é que faz isso. A base que eu vou seguir para todos os exercícios estão aqui. Quando dois corpos ou mais com estão em temperaturas diferentes, eles trocam calor até atingir o equilíbrio térmico, a mesma temperatura final. Show? E por vários exercícios que tenham bem diferentes, a minha base de resolução vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Qualquer exercício que vocês me pedirem, eu vou resolver sempre da mesma maneira. Como? Essa ideia aqui. Ó. Se eu aplicar num sistema, o sistema está fechado, num sistema isolado, a conservação da energia, e ali o que me interessa é a energia térmica, claro que eu não vou analisar energia cinética, energia elétrica, energia química, não é o que eu estou querendo aqui, eu quero analisar a troca de energia térmica, calor, né? A soma dos calores trocados nesse sistema fechado tem que ser sempre igual a zero, conservação da energia. Não tem como alguém perder calor, ou seja, perder energia, se alguém não estiver ganhando esse calor, ganhando essa energia. Então, todo exercício que eu fizer com vocês de trocas de calor, vocês podem me cobrar. Eu estou fazendo esse compromisso com vocês e gostaria que vocês me cobrassem. Qualquer exercício eu vou resolver por aqui. A somatória dos calores trocados tem que dar zero. Conservação da energia, base de qualquer exercício. Gente, como é que eu vou passar essa matéria? Eu acho que didaticamente ela funciona bem legal dentro de um exercício. Então eu vou expor um exercício aqui de trocas de calor e vou resolver esse exercício com vocês, chamando as nuances que tem, já que a gente viu o calor na aula passada, e como se aplica isso aqui num exercício, eu vou fazer agora. Então eu vou matar dois coelhos aí com um tapa só. Vou passar o conteúdo de trocas de calor e vou passar esse conteúdo dentro de um exercício. Acho que didaticamente funciona bem legal. Então vamos lá no primeiro de dois exercícios que eu separei para vocês. Dá uma focada aqui, por favor, para eles conseguirem ler aí. Vou dar até um tempinho. Tá legal? Gente, esse exercício resumidamente fala o seguinte. Primeiro fala que dentro de um calorímetro, e lembrando que o calorímetro é um balde e ele não dá mais informação nenhuma desse calorímetro, graças a Deus, é um calorímetro desprezível para o exercício. Você pode fingir que ele não existe. Dentro desse calorímetro ele colocou 4 litros de água a 15 graus Celsius
Então deixa eu até colocar aqui, ó, no meu cantinho, deixa eu colocar aqui os dados. Eu tenho água. São uma massa. Eu já vou pôr aqui malandramente, que a gente trabalha aqui muito. A água, ela tem um conveniente, né? 1 litro tem 1 quilo, 1 para 1 para a água, né? Então a massa de água, 4.000 gramas, né? E ela está numa temperatura inicial de 15 graus Celsius. E aí ele jogou essa água para misturar com gelo. 600 gramas de gelo. Então, pegando aqui, separando, eu vou ter aqui um gelo com a massa de 600 gramas a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Isso vai misturar tudo, vai chegar num equilíbrio térmico que é sempre a mesma temperatura para todo mundo, que aliás é a pergunta desse exercício: qual é a temperatura final desse sistema? Tanto a água quanto o gelo, essa mistura vai ter que temperatura final? Então, anotando aqui no quadro, talvez o mais importante, a pergunta do exercício: qual é a temperatura final? Gente, o que eu vou fazer aqui, acho que nesse cantinho, dá para falar aqui, eu vou fazer aqui a somatória. Vou separar aqui nesse cantinho de quadro aqui, mas é o suficiente para minha linha de raciocínio. A somatória dos calores trocados tem que dar 0. Então, ó, a somatória dos calores trocados tem que dar 0. E aí o aluno para raciocinar aqui, quem está trocando calor nesse sistema? A água líquida e o gelo. Só que o aluno, vocês vão ver na próxima página que eu vou passar ali, o aluno ele tem que ser maldoso e parar para pensar principalmente no gelo. O aluno perceber que o gelo vai usar o calor de duas maneiras. A água vai só mudar a sua temperatura, calor sensível, mas o gelo usa o calor de duas maneiras. O gelo usa calor para mudar de estado físico e depois o gelo usa o calor para mudar a temperatura. Ele já vira líquido e depois que ele derreteu, que ele virou líquido, ele usa calor para aumentar de temperatura. Então, repetindo, faço questão de repetir e vou mostrar ali com vocês. A amostra aqui de gelo usa calor, ou seja, usa energia em 2 estágios. Primeiro estágio de energia do gelo, usa energia, usa calor para derreter. Ele não muda de temperatura, é sólido a 0 graus, que vai virar líquido a 0 graus. Isso gasta energia, aliás, muita energia. E depois, esse líquido que derreteu vai sair de 0 até uma temperatura final que eu não sei, aliás, é a pergunta do problema. Mas vamos lá, nessa base aqui, ó, a soma dos calores trocados é igual a 0. Então vamos lá. Ficou aqui, ó. Dá uma focada aí, meu anjo, por favor. Foi? Ó, calor que eu chamei aqui, calor de água 1, é o calor da água de 4.000 gramas, né? 4 litros de água. Calor, ou seja, energia gasta na fusão do gelo, né? Coloquei aqui que eu vou gastar energia, calor sensível, que macete para que ocorra a fusão dessa amostra de gelo. E depois o que eu chamei aqui de água 2, às vezes o aluno podia viajar, então até evidenciei que a água 2 é o gelo que derreteu. Então a água 1, que fique claro, era os 4.000 gramas, os 4 litros de água que eu tinha, e a água 2 era o gelo que derreteu. Show de bola, gente? Tranquilo? Dito isso, ó, a soma dos calores tem que dar 0. Então ficou calor dos 4 litros de água, o calor para o gelo derreter e o calor desse gelo que derreteu até chegar numa temperatura final que eu não sei, é justamente o que eu quero descobrir. Show de bola? Aí abrindo, eu vou usar aqui, essa água aqui, ela não mudou de estado físico, ela muda de temperatura. E quem muda de temperatura é a fórmula do que macete, ó. A água 1, massa, calor específico da água, que graças a Deus vale 1, matematicamente muito bom, e ΔT, já expandiu o termo aqui. Agora o segundo calor, a energia que eu gasto para descongelar o gelo. É sólido a 0 graus, vai virar líquido a 0 graus.
Então tá aqui, ó, o gelo vai derreter o que é mole. Massa de gelo, o L de fusão, que é dado no texto. Você não precisa decorar, tá lá no texto que isso vale 80. E finalmente, esse gelo que já derreteu, agora ele vai mudar de temperatura. Ó. Energia para esse gelo mudar de temperatura. Já derreteu, agora é água que vai mudar de temperatura. A massa de gelo que já derreteu, calor específico da água, que vale 1, e o ΔT aqui, temperatura final menos inicial. Matematicamente agora, eu abri tudo aqui, ó, todos os números que eu tinha, eu coloquei aqui, falar cada um. Ó, tentei colocar aqui cor para separar legal para vocês, ó. Coloquei um vermelho aqui sobre a amostra de 4 litros de água. Então tá aqui, ó, dentro desse colchete aqui, parênteses, enfim, vermelho, ó. Massa, 4.000 gramas. Calor específico da água, 1. Aí aqui, ó, cuidado para não confundir, ΔT é sempre temperatura final menos inicial. Temperatura final, que é o que eu quero, menos a temperatura inicial da água, que está no texto, vale 15. Agora, a energia para descongelar o gelo. A massa de gelo, 600 gramas, tá aqui, ó, massa de gelo, 600 gramas, e o calor latente de fusão do gelo, isso é tabelado, tá lá no texto, vale 80. Então, esse calor aqui está entre esse parênteses verde aqui. Show? E, finalmente, esse termo que eu coloquei em amarelo aqui, ó, que é o gelo que já derreteu. Massa de gelo que já derreteu. 600 gramas era a massa de gelo. A temperatura final de todo o sistema é o que eu quero. E a temperatura inicial do gelo? 0 graus Celsius. Show de bola, gente? A física, fisicamente, isso terminou aqui. Fisicamente, agora é só trabalho braçal, só matemática. Resolveu cada termo daquele ali, bonitinho, foi dividindo por 100 quando dava, não sei o que, chegou nesse termo, separou bonitinho, blá blá blá, usem a calculadora aí, vocês vão ter uma firmeza, vão sentir mais à vontade, ver que está tudo certinho. Desse termo para cá, quem sentir à vontade, usa a calculadora, faz bonitinho e chega aqui que a temperatura de equilíbrio parou em 2,6 graus Celsius. Show de bola, gente? Tranquilo o primeiro exercício? Beleza pura? Então, ó, resumindo o que eu fiz, eu vou ficar repetindo. Eu cumpri o que eu prometi. Qualquer exercício, venha por aqui, ó. Soma dos calores trocados igual a 0. Aí eu vejo quais são os calores que estão sendo usados no exercício. Primeiro calor da água aqui. Depois eu tive o calor do gelo e o gelo eu preciso de uma maldade um pouquinho maior. Porque esse gelo, primeiro ele derrete e não muda de temperatura, e depois que ele derrete, ele muda de temperatura até o valor final. Show de bola, gente? Tranquilo? Quando eu for agora para o segundo exercício, que é parecido com esse, um pouquinho mais difícil, mas o aluno vai pegar amanhã, vai sentir uma firmeza maior. Vamos lá? Então, segundo exercício está aqui. Vamos? Meu amor, se eu te falar que tem gente dormindo durante a aula, você vai acreditar? Não. Tem gente dormindo durante a aula. Olha aí pra você ver. Olha aí. Não acredito. Tadinho. Vou tirar de sala, hein? Gente, vamos lá. Tá todo mundo acordado aí, né? Esse exercício aqui, parecido com aquele, mas o que eu aumentei um pouquinho aqui o grau de dificuldade para você não se sentir inseguro em casa, saber como trabalhar. Isso aqui tem um calorímetro real. E se esse calorímetro, se esse balde é real, ele participa da troca de calor, então ele vai aparecer nos seus cálculos, né? Então fala aqui, ó, um calorímetro, ou seja, um balde de capacidade térmica 300 calorias graus Celsius. Então isso tem que entrar no cálculo. Lá dentro dele tem 200 gramas de água a 20 graus Celsius. E o calor específico da água, 1. Lá dentro foi jogado um bloco agora de massa 1 kg, 1.000 gramas, né? E de calor específico 0,25, que estão a temperatura 50. E a pergunta é o mesmo do outro. Qual é a temperatura final de equilíbrio desse sistema? Gente, deixa eu apagar o quadro aqui e antes de rolar minha resolução, fazer algumas perguntas para vocês. Tá conseguindo focar bem aí, meu anjo? Uhum. Isso é demais. Primeiro, vamos lá. Qual é, tá falando aqui, ó, que a temperatura inicial da água
é de 20. A temperatura inicial do bloco que jogou lá, um bloco, isso, do bloco que jogou lá dentro, a temperatura inicial é 50, mas uma temperatura inicial que eu preciso, eu tenho que saber, não está aqui no texto, é a temperatura inicial do balde, do calorímetro. Alguém sabe me dizer qual é a temperatura inicial do calorímetro? Hein? É a temperatura do que inicialmente está dentro dele. Se dentro do balde, se dentro do calorímetro, inicialmente era a água que estava dentro dele, então a temperatura inicial do balde é a temperatura inicial da água, porque a água estava dentro do balde, dentro do calorímetro, então inicialmente eles têm a mesma temperatura. Então essa temperatura de 20 graus Celsius, vocês vão ver na outra tela, é a temperatura inicial do calorímetro e a temperatura inicial da água. Show de bola, gente? Tranquilo? Vamos passar aqui a resolução. Como a resolução aqui é maior um pouquinho, gente, vocês vão ver que eu quebrei aqui a resolução. Quer ver só? Ó, somatória dos calores tem que dar zero. Calor do calorímetro, calor da água e mais o calor do bloco, somar esses calores tem que dar zero. Conservação da energia térmica no sistema. Show de bola? Não tem mudança de estado físico aqui, não vai ter mole, não vai ter que mole, perdão, nesse exercício, já adianto, não há mudança de estado físico aqui. Calorímetro, água e bloco. Gente, como ia ficar uma resolução muito grande esse exercício, eu quebrei, vocês vão ver na próxima tela aqui, eu fiz o cálculo de cada um disso aqui separadamente, quer ver só? Só aguardar aqui só um minutinho. Ó, aquele primeiro termo lá, ó, calor específico, quantidade de calor do calorímetro, quantidade de calor da água e quantidade de calor do bloco. Deixa eu até voltar aqui, como é que volta aqui agora, hein? Isso, ó. Calorímetro, água, bloco. Tá lá na próxima tela. Calorímetro, água, bloco. Então, ó, calculando um por um. Quantidade de calor do calorímetro é Czão ΔT. A fórmula do calorímetro muda, é Czão ΔT. O Czão está no texto, 300, pode olhar lá. A temperatura final de todo mundo é o que eu quero. E a temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água, que é 20. Então, matematicamente trabalhando esse termo, ficou isso aqui. 300T menos 6.000 é a quantidade de calor, termo trabalhando matematicamente, do calorímetro. Fiz a mesma coisa com a água. Vou jogar o quimacete com a água. A massa de água dentro do calorímetro eram 200 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura final do sistema é o que eu quero. E temperatura inicial da água, 20. Trabalhei matematicamente esse termo, apliquei distributivo aqui e ficou isso aqui. 200T menos 4.000. Show de bola, gente? Tranquilo? E finalmente fiz isso com o bendito bloco. O bloco é de 1 kg, ou seja, 1.000 gramas. Calor específico 0,25, está lá no texto. Temperatura final, repetindo, é o que eu quero. E a temperatura inicial do bloco, menos 50. Show de bola, gente? Trabalhei aqui, bonitinho, ficou isso aqui. Então, cada um, quando eu colocar, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, eu calculei esse e esse termo, que é isso, isso e isso aqui. Já mastiguei para não ficar muita coisa na tela, senão não daria para ler. Aí passando aqui, ó, aquele primeiro termo que eu calculei, vai lá, vai estar os slides para vocês, é esse termo aqui do calorímetro. Foi? Gente, continuando aí, então. O termo lá que eu já havia calculado, o calor do calorímetro, está aqui em vermelho. O calor com que macete que eu usei para a porção de água, está aqui entre parênteses em azul. E finalmente o que macete, o calor que eu peguei do bloco, está aqui bonitinho, calculei lá na tela anterior, está aqui, né? Então isso que eu calculei aqui, 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 está aqui. E como é a base de tudo, que eu apaguei, a somatória dos calores trocados tem que dar zero. Aí de novo a frase que eu falei no exercício anterior, fala agora. Fisicamente acabou. Agora, trabalho braçal, matemática. Somei os termos aqui que tem T, 750, e somei os números aqui, deu 22.500. Fazendo bonitinho, blá blá blá, achei que a temperatura de equilíbrio dentro do calorímetro
tudo fica em equilíbrio a 30 graus Celsius. Show de bola, gente? O conteúdo de trocas de calor é só isso. Gente, para terminar o vídeo, só conversar com vocês o seguinte: o que eu pretendo para a nossa próxima videoaula, videoaula 3? Eu acho que vai ser uma videoaula que normalmente, quando eu estou em sala de aula, né, o aluno gosta bastante, que vai ser 100% resolução de exercícios. Então eu vou até pedir dica para vocês, quem tiver meu WhatsApp pode mandar, quem tiver meu e-mail ou por Instagram pode mandar, por favor, quais exercícios vocês querem que eu resolva. Tem que resolver o que o aluno está com dificuldade, o que o aluno não está entendendo legal. Então pega a lista de exercício que está com a videoaula 2, pega a lista de exercício que está em anexo com a videoaula 3, que é essa aqui. Aliás, gente, embolei tudo, volta. Não é para pausar aí não, mano. Mas vamos lá. Eu tenho a videoaula 1, e tem uma lista de exercícios lá de calor sensível e calor latente. Então, videoaula 1, calor sensível e calor latente, tem uma lista lá de exercícios. Vocês vão pegar as dúvidas e mandar para mim. Agora tem a videoaula 2, que é a de hoje, que tem uma segunda lista de exercícios, tá? Mais 25 exercícios. Vocês também vão ver quais são as dúvidas e mandar para mim, porque a nossa próxima videoaula, a videoaula 3, vai ser 100% de resolução de exercícios, que eu acho que é uma aula bem bacana para o aluno, várias dúvidas que é normal, sem dúvida vai ter, eu vou conseguir nessa aula de exercício ajudar vocês. Show de bola, gente? Então fico por aqui, um abraço, um beijo a todos e fiquem com Deus, gente. Até logo, tchau, tchau.